Oi, gente, Paula aqui, para falar de quê? De poliglotices. E o assunto de hoje é: quanto tempo se leva para aprender uma língua? Bom, eu tenho duas coisas para falar para vocês. A primeira é que não tem tempo. A segunda é que você não termina de aprender uma língua. Vamos saber um pouco mais sobre isso? Por que não tem tempo para você aprender uma língua? Quanto tempo você vai levar é uma coisa relativa, vai depender de vários fatores. Da sua frequência de estudo, dos materiais que você usa, se você pratica fora do estudo, do grau de dificuldade da língua, do seu engajamento, do seu entrosamento com a língua que você estuda. Então, se você tá sempre praticando, tá sempre estudando, é muito entrosado com a língua que você aprende, vai levar menos tempo. Mas se você não estuda sempre, não tá tão entrosado, a língua é difícil para você acha a língua difícil, então você vai levar menos tempo. E a segunda coisa que foi que eu falei no início é que você não termina de aprender uma língua. Na realidade, aprender uma língua é uma coisa para a vida inteira. Então, eu acho que o certo é você falar quanto tempo se leva para aprender a língua até um bom nível. E ainda assim a gente volta para a primeira resposta, que é não tem tempo. Vai depender de vários fatores. Vamos pegar exemplos práticos. Eu comecei a fazer cursos de inglês em 2005. Eu sei que 2 anos depois, eu já conseguia ler inglês, já conseguia usar o inglês para fazer outras coisas. Por que eu sei disso? Porque em 2007 eu comecei a aprender russo. E para aprender russo, eu usava materiais que estavam em inglês. E eu conseguia entender direitinho. Então, para vocês verem que 2 anos depois de eu começar o meu curso de inglês, eu já tinha um nível de inglês bom o suficiente para fazer outras coisas. E também foi em 2007 que eu li o meu primeiro livro em inglês. Ele foi um exemplar de Jane Eyre, que eu comprei na Bienal do Livro de 2007. Jane Eyre, para quem não sabe, é um clássico da literatura inglesa. Eu lembro que na época que eu li eu consegui entender direitinho, mas era uma versão para estudantes de inglês. Então eu não acho que na época era um livro assim tão rebuscado, mas ainda assim foi um feito e tanto eu já consegui pegar um clássico da literatura inglesa para ler e entender de boa. E eu também já consegui acompanhar legendas em inglês, ou seja, em 2007 eu já consegui usar o inglês para fazer outras coisas além do meu curso de inglês. Mas era aquilo também, né? Eu ia para as aulas, eu prestava atenção, eu participava, eu fazia os deveres de casa, eu usava o inglês fora da sala de aula, né? Eu gostava muito de ler fanfics, eu comecei a ler fanfics nessa época, então eu aprendi inglês lendo fanfics. E lendo outros textos, outras coisas também. E só sei que em 2007 eu já lia e já escrevia bem inglês. Óbvio que com uns anos isso vai melhorando. E o russo, bom, o russo eu não tive essa mesma disciplina, essa mesma boa base que eu tive no inglês. Então, eu já vou falando que eu poderia ter atingido um nível avançado de russo com bem menos tempo, se eu tivesse tido toda essa disciplina, toda essa organização. Mas eu sei que pra mim deve ter levado acho que uns 5 ou 6 anos pra eu começar a traduzir do russo. Eu sei que eu comecei a traduzir do russo, né, traduzir diretamente do russo acho que em 2012, 2013. Eu ainda tô melhorando o meu nível de russo, hoje em dia ele é muito melhor do que, não sei, há 4 anos, mas é uma coisa, mas é aí que você vê também a importância de você ter um método, de você ter uma disciplina, um estudo mais organizado. Agora vamos para um exemplo mais recente, né? A minha relação com a língua chinesa. Eu comecei a aprender chinês em novembro, fazendo curso, indo para as aulas, fazendo os deveres de casa, usando o Duolingo para praticar. Agora eu tô assistindo série chinesa também, mas ainda assim, quase 4 meses, quase 5 meses depois de ter começado, eu não acho que eu sei muita coisa de chinês, né? Eu acho que para mim chinês ainda é uma coisa assim muito... Nossa! Uma coisa assim muito... Como é que eu posso dizer? Ainda é uma coisa muito... ainda é uma coisa muito desconhecida para mim, né? Eu não sinto que eu sei bastante chinês, apesar de eu já ter, na teoria, ter aprendido várias coisas básicas de chinês, eu ainda não me sinto assim confiante para usar. Eu ainda tenho muita dificuldade eu não tô lendo da forma que eu deveria estar lendo, não tô escrevendo da forma que eu deveria estar escrevendo. Por quê? Porque eu acho que a língua é difícil. Então, como eu falei, né, a dificuldade da língua também é um fator que vai influenciar se você vai aprender em mais tempo ou em menos tempo.
O russo, por exemplo, né? Tem gente que acha que o russo é uma coisa assim de outro mundo. Nossa, é impossível de aprender russo. E eu já não acho que é por aí. Não acho que o russo seja tudo isso não, né? Mas é aquilo. Foi que nem eu falei uma vez numa aula de conversação que eu fui, né? Eu amo tanto a língua que eu não noto as dificuldades. Claro que o russo tem sim as suas partes difíceis, as suas partes chatas, mas é uma coisa que pra mim, pelo menos, é superável. E já o chinês eu acho que é uma língua difícil. E aí vai ser uma coisa muito relativa. Tem gente que vai achar o chinês mais fácil. Então vai de cada um. Mas eu acredito que tem línguas que realmente são mais trabalhosas, né? Que vai cair no consenso geral que a língua é difícil, mas a verdade é que isso também é muito relativo, né? Eu estudei um pouquinho de italiano, não achei tão difícil, mas tem gente que talvez vai achar italiano difícil. Inglês também não achei tão difícil aprender inglês, mas tem gente que acha que inglês é uma coisa de outro mundo. Então é tudo muito relativo, gente. Não tem receita de bolo, não tem uma coisa que tá ali cravada na pedra, é assim, pronto e acabou. Não. Vai depender de várias coisas. Agora vamos pro ponto 2. Por que a gente não termina nunca de aprender uma língua? Porque a língua é viva, a língua é grande, a língua é uma coisa muito vasta. A gente, todo dia, né, estão sempre surgindo novas palavras, ou novas formas de se usar velhas palavras, novas formas de se expressar. Então a gente tem sempre alguma coisa para aprender na língua, inclusive a nossa língua nativa. Por exemplo, eu agora, no português, eu tô aprendendo a escrever de forma neutra. Não, gente, quando eu falo forma neutra, eu não tô querendo dizer pra você falar amigues, todes, ou colocar X no lugar das vogais. Não, não é isso. Você escrever de uma forma neutra é você dar preferência a termos neutros. Eu tô aprendendo a fazer isso porque eu sinto que, eu tô vendo que é uma necessidade que tá surgindo. Eu já peguei projetos de tradução em que eles pediam pra dar preferência a uma forma neutra de se falar. Inclusive, no guia de estilo deles, eles explicavam como fazer isso por alto. Já ouvi também isso em palestras de tradução para você dar preferência a termos mais neutros. Por exemplo, em vez de você falar bem-vindos, você pode falar boas-vindas. Ou em vez de você falar ele ou ela gosta de sair, você pode usar, por exemplo, a pessoa. Ou então, eu estive muito ocupada essa semana. Você pode falar, eu tive muitas tarefas essa semana. É assim, como eu tô falando, eu ainda tô aprendendo, então eu não posso falar disso com tanta propriedade, mas falar de uma forma neutra seria assim, mais ou menos isso, entendeu? Você dá preferência a termos mais neutros. Esse agora é o tópico do português que eu tô aprendendo. Sem contar que, no inglês, por exemplo, eu tenho o costume de assistir a séries em inglês, né? Séries, filmes em inglês, com a legenda em inglês. Então eu acabo aprendendo uma palavra nova, ou uma pronúncia que eu não tinha certeza como era, e ali assistindo a série eu aprendi como se pronuncia. Por exemplo, uma coisa que me ajudou muito foi quando eu estava assistindo The Crown, né? Como The Crown é aquela coisa de rainha, né? Realeza, um vocabulário um pouco mais rebuscado. Então eu vou aprender muita coisa assistindo The Crown com legendas em inglês. Ou lendo também livros. Então é por isso que eu falo que não tem como você terminar de aprender uma língua. Pra falar a verdade, eu acho que me soa até estranho quando alguém fala eu aprendi inglês, eu aprendi russo, eu terminei de... Não, você não termina de aprender, você tá sempre aprendendo. E você vai continuar aprendendo enquanto você estiver ali entrosado com aquela língua, usando aquela língua, interessado, você tá sempre aprendendo. Então, pra concluir, quanto tempo se leva pra aprender uma língua? Depende. Você termina de aprender uma língua? Não, você não termina. E é por isso que isso também é tão legal. Por isso que aprender línguas é uma coisa tão legal, porque você está sempre descobrindo coisas novas. Então, o que eu aconselho para vocês vai com calma, leva o tempo que você tiver que levar. Não fica, ai meu Deus, eu não tô conseguindo, 1 ano que eu tô aprendendo essa língua e eu não sei nada. Calma, calma. Se você se dedica, se você tá usando as ferramentas certas, uma hora aquele progresso vai chegar para você. Aproveita a jornada. O bom de você também levar as coisas com mais calma é que você acaba lembrando de cada conquista que você teve com aquela língua, sabe? Nossa, a primeira música que eu aprendi só ouvindo.
o primeiro livro que eu li, aquela palavra difícil que eu consegui usar, que eu achei que eu nunca ia conseguir, entendeu? Então aproveita essas mini conquistas, não fica naquela coisa de achar que daqui a 5 anos você tem que ter um alto nível de proficiência, você tem que ser fluente. Calma, não é assim, até porque isso é tudo muito variável. Algumas pessoas vão aprender uma língua em 2 anos e outras vão levar 5, e tá tudo bem, depende, vai de cada um. Então é isso, esse foi o tema de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir, compartilhar, contar pra todo mundo, comentar. Se é a sua primeira vez no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nada que acontece por aqui, tá bom? Essas foram as poliglotices de hoje. Até a próxima, tchau, tchau!